Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu senti necessidade de gravar um vídeo para vocês e eu vou tentar fazer esse vídeo sem muitos cortes, sem muita edição. Então, se eu falar alguma coisa errada, vocês vão, enfim, vai acontecer, porque eu tenho notado que eu muitas vezes deixo de trazer conteúdo para vocês por causa dessa preocupação em fazer um vídeo bem objetivo, fazer os cortes necessários para que vocês não tenham uma perda de tempo com momentos que eu tô parada para pensar qual foi a informação que me fugiu. Mas eu pensei, será que vale a pena mesmo eu dedicar esse tempo para edição e para deixar o vídeo mais curto, sendo que às vezes eu deixo de transmitir uma informação importante para vocês por conta de não ter o tempo para depois editar o vídeo. Então, eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais espontânea. E aí pode não ficar tão perfeito, tá bom? Eu já trouxe esse assunto no meu Instagram. O Instagram é um local onde a gente tem conteúdo mais rápido, né? Os reels precisam ser um pouco mais curtos. Mas eu queria mesmo detalhar um pouco, aprofundar um pouco esse assunto, porque eu considero de grande importância. Porque eu já passei pelo que eu tô trazendo para vocês e eu vejo outros radiestesistas passando por isso também. Então, eu vejo que isso pode ajudar muitas pessoas que estão desacreditando da radiestesia, desistindo da radiestesia. Então, o que acontece? Quando a gente é novo na radiestesia, a gente fica super apaixonado, super encantado com esse universo onde a gente descobre respostas, né? E nesse deslumbre, às vezes a gente se perde. E eu vejo pessoas perdendo, assim, se desiludindo, digamos, com a radiestesia por conta de não usar ela do jeito certo. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático. Eu já vi pessoas desanimando da radiestesia porque fizeram uma análise do tipo: vou pendular o sexo do bebê de fulana. E aí pendulou, deu menina, e quando o bebê nasceu era menino. E aí a pessoa fica completamente desiludida, essa é a palavra. É como se o mundo caísse, como se a radiestesia não valesse mais nada, como se não fizesse sentido. Poxa, se eu errei essa análise, eu posso estar errando muitas outras, né? É basicamente isso que as pessoas sentem. Mas aí eu quero fazer aqui uma observação. Se uma pessoa, uma mulher grávida, ela faz ultrassom, o médico que faz ultrassom, ele tá vendo a genitália do bebê. E ele diz, é menino, é menina. E depois, quando nasce a criança, é outra coisa. Então eu quero que vocês se façam essa pergunta. Se o médico que está vendo a coisa acontecendo, se ele erra, por que raios nós, radiestesistas, que estamos lidando com o invisível, não podemos errar? Esse é um ponto. O outro ponto é que eu aprendi ao longo da minha vida como terapeuta radiestesista que o radiestesista ele não pode viver de perguntas soltas. Por que não pode viver? Aquela pergunta que você, eu quero saber uma informação e eu vou lá e pergunto pro pêndulo sim ou não, né? Por exemplo, essa questão do sexo do bebê. Eu só vou perguntar se é menino, se é menina e pronto, e vou considerar aquela como verdade absoluta. Esse é um erro muito grande. Não é para isso que a radiestesia serve. A radiestesia não é para a gente adivinhar respostas, para a gente saber o futuro, muito menos. Não vou nem entrar nesse mérito do futuro aqui, porque isso é uma coisa bem mais complexa. Então, qual é a grande
o grande ensinamento que eu quero deixar aqui para vocês. Além de não fazerem perguntas soltas, né, uma única questão, vocês também não podem achar que aquela pergunta, aquela resposta que veio, ela é 100% certa. Não existe um radiestesista que tenha 100% de acerto nas suas análises. E aí, se você faz uma pergunta só, você está dando a chance muito grande ao erro, matematicamente falando. Então, como é que a gente contorna isso? Por que a radiestesia ainda tem importância? Por que ela ainda funciona? Por que tem gente que desiste e gente que vive disso? Eu fiz várias formações de radiestesia. Eu aprendi a radiestesia clássica, eu aprendi radiestesia moderna, eu vi formas diferentes da gente lidar com a radiestesia. E eu levei um tempo para sair dessa fase de deslumbre, de achar que eu posso saber tudo sobre tudo, e entrar nessa fase mais consciente. E hoje eu ensino para os meus alunos a fazer uma análise muito profunda, com muitas perguntas, porque é isso que vai me trazer um diagnóstico, entre aspas, eu já vou explicar por que um diagnóstico entre aspas, mais preciso, tá? Porque quando eu faço várias perguntas, várias medições, e não só perguntar, é isso ou não é? Tá? Quando eu contorno toda a questão com vários questionamentos, várias medições, e eu começo a ver um mapa onde eu percebo a coerência das respostas, então eu tenho um panorama muito mais claro da minha investigação do que quando eu faço uma pergunta só, tá? E por que eu falo diagnóstico, entre aspas? Porque o nosso papel como radiestesistas não é fazer diagnóstico médico, não é dizer fulano tem tal doença. Isso não cabe a nós. Sabe por que não cabe a nós? Porque existe um ramo que é chamado de medicina, que faz esse papel e tem uma possibilidade muito maior do que nós de lidar com os problemas físicos, tá? Do que nós. E outra questão é que nós não lidamos com o físico, nós lidamos com o sutil. A gente lida com a energia no campo sutil. O que acontece no corpo físico já é o último estágio, é a consequência do que estava acontecendo no campo sutil. E vocês precisam entender que quando todos esses desequilíbrios, toda essa energia que está pairando no nosso campo se manifesta no corpo físico, essa energia já está somatizada, ela já está condensada, ela já está muito densificada. É muita energia. Matéria é energia condensada, é muita energia, tá? Para você ter um corpo denso como o nosso, você precisa concentrar muita energia. Então, quando uma pessoa manifesta um problema já no corpo, com manifestações físicas, alterações celulares, alterações químicas, isso já é muito denso, isso já vem de muito tempo se materializando. E não é ali que a gente atua. Eu gosto muito de usar a analogia da torneira e do chão molhado. O problema surge quando a torneira é aberta. E quando a água cai no chão e começa a molhar o chão, o médico vê o problema. Então, o médico é aquela pessoa que enxuga a água, que é onde o terapeuta não consegue atuar.
Não é que não consiga, mas ele não vai atuar no chão, ele vai atuar na torneira, onde o médico não atua. O médico, no momento, no nosso atual momento, a medicina não atua no campo sutil. Pode ser que um dia aconteça. Eu torço por isso todos os dias. Mas por enquanto as coisas estão separadas. O médico seca a água no chão e o terapeuta fecha a torneira. Cada um no seu papel. Quando a pessoa está sentindo muito desconforto com o problema que já se manifestou no corpo físico, ela precisa que alguém enxugue o chão. Mas, como a gente vê, a grande maioria das doenças, para a medicina, não tem cura, só tem tratamento. O que é o tratamento? É você secar o chão toda vez que ele molha. E o que seria a cura? Fechar a torneira, resolver o problema na raiz, né? Mas se essa raiz for energética, e nem sempre precisamos lembrar disso, precisamos lembrar que o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, comida, bebida, isso também tem o seu peso, não é tudo energético. Esse é outro erro que muitos radiestesistas cometem, que acham que é tudo energético. A pessoa come uma coisa estragada, é ataque espiritual. Outra conversa para outro dia. Enfim. Então, quando a gente vai para a medicina, muitas vezes só vai ser enxugado o chão, mas isso é necessário. É isso que vai trazer um alívio rápido, né? Mas se a torneira não for fechada, a pessoa fica o quê? Eternamente enxugando o chão. E não é isso que a gente quer. A gente quer enxugar o chão e fechar a torneira. Então a gente precisa das duas, né? Precisa da medicina e também da terapia holística, que vai analisar o campo sutil. Então, como é que a gente contorna esse problema da investigação? Como eu falei, nós não vamos fazer diagnóstico médico. Eu não posso, com a radiestesia, querer saber o nome da doença que a pessoa tem. Até posso, mas isso é muito superficial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pego um biômetro, e tem gente que assim tem centenas de biômetros, né? E passa horas ali tentando pendular para saber qual é a doença que a pessoa tem. Sendo que uma análise radiestésica bem feita não daria nem tanto trabalho assim. Ela seria profunda, sim, mas não precisa desse monte de biômetro. E a pessoa não precisa ficar nessa tensão de querer acertar o diagnóstico, tá? Porque para isso temos a medicina, temos um recurso mais eficiente, né? Então, vou citar aqui um exemplo de uma gastrite, né? Eu vou lá, eu tenho um biômetro com problemas do estômago, né? E eu vou lá pendular, deu gastrite. Ok, eu até posso acertar esse diagnóstico. Só que isso não resolve totalmente o problema. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem os desequilíbrios no campo, eles vão se densificar e vão se manifestar no corpo físico. Mas eles vão se manifestar no corpo físico e vocês precisam entender que nós somos feitos de energia. E não existe uma separação dessa energia. Não existe uma coisa que separa o estômago, que é um aglomerado energético, de outra parte do corpo, que também é um aglomerado energético. Não existe ali uma delimitação. Então, esses desequilíbrios energéticos, eles estão manifestando no estômago uma gastrite, mas eles também estão manifestando em outras áreas, porque não existe uma separação. Só que a pessoa, ela só sentiu o efeito no estômago. Então, se eu, radiestesista, for tratar só a gastrite, eu estou só secando o chão, que é o que o médico faz.
O meu papel como radiestesista não é secar o chão. Essa gastrite, ela se manifestou primeiro, ela se manifestou de forma que a pessoa percebeu, mas esse desequilíbrio não tá só ali. Então eu preciso ir na fonte, porque assim como ela manifestou a gastrite, tudo que está próximo da região onde essa energia se densificou e se manifestou, pode ter outras áreas sendo afetadas. Então vocês percebem que se eu criar um tratamento com o comando eliminar gastrite ou curar gastrite, eu não estou fazendo o tratamento completo. Vocês percebem que se eu for investigar os desequilíbrios, eu estou sendo muito mais assertiva, eu estou indo na torneira. Porque tudo começa com o fluxo de energia. Nós temos o nosso campo, onde a energia flui, ela entra e ela sai. Então nós temos, eu gosto de dizer que nós temos duas características energéticas, tá? A gente tem uma característica de quantidade e uma característica de qualidade, tá? Então, o que acontece? Um desequilíbrio normalmente é atribuído ao fluxo de energia, tá relacionado com quantidade de energia. Eu posso ter, por exemplo, um órgão do meu corpo com excesso de energia, com falta de energia ou com energia estagnada, bloqueada, né? Fora essa característica da quantidade de energia que flui, eu posso ter o problema da qualidade de energia. Eu posso ter uma energia que flui na quantidade certa, mas essa energia não tem qualidade porque ela está impregnada com emoções negativas. Então eu tenho essas duas características, tá? Quantidade e qualidade. E como eu estava dizendo, a gente não faz diagnóstico de doença. A gente vai analisar o que está no campo e quais são as deficiências energéticas. Se essa energia ela está chegando onde tem que chegar, passando pelos chakras, pelos meridianos, pelas glândulas, pelos órgãos, na quantidade certa e com a qualidade certa. É isso que a gente faz, tá? Então, eu, radiestesista, eu vou analisar essas respostas. E eu vou, como eu disse antes, eu vou contornar o problema, fazendo vários questionamentos. Eu vou fazer medições, tá? Vou fazer várias perguntas, de uma forma que eu monte um mapa. E aí eu vou olhar aquele mapa e eu vou enxergar com mais clareza o que está acontecendo no campo sutil da pessoa. E muito provavelmente aquela gastrite não está só relacionada com o chakra umbilical, tá? Muitas vezes o problema que está localizado numa região, ele tem origem em outras coisas. Não, o problema é no estômago, então é o chakra umbilical. Não, isso não é uma regra. Até porque os chakras, eles se comunicam entre si. Um vai distribuindo energia para o outro, né? Nós temos os chakras inferiores, os chakras superiores. E tudo se concentra aqui no nosso cardíaco, né? Então tem que ter a comunicação de cima para baixo, de baixo para cima. Depois a gente tem a distribuição energética desses chakras. Nós temos os meridianos, né? E toda essa circulação tem que estar equilibrada, tem que estar passando energia em quantidade certa e essa energia tem que ter uma boa qualidade. Aquelas pessoas que ficam ruminando passam
horas do dia pensando num problema do passado, num problema do futuro, elas estão impregnando a sua energia com uma coisa que pode não ser tão positiva, né? Pessoas que estão num ambiente doente, numa casa que nunca foi harmonizada e tem lá energia, né, energia impregnada de muito tempo, isso também impregna o nosso campo áurico e modifica a qualidade da nossa energia. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, o nosso diagnóstico, ele não vai ter um nome bonitinho, ele não vai se chamar gastrite. O nosso diagnóstico, o diagnóstico de um radiestesista sério, ele vai ter um panorama. Tá? Então, você não vai chegar para o seu cliente e dizer, ó, você tem tal coisa. Você vai chegar para o seu cliente e dizer, olha, eu vi que você tem esses desequilíbrios, tá? A tua aura dela tá impregnada com essas emoções. Ela tem um fluxo bloqueado em tal lugar, tem um excesso de energia em tal lugar, você tá com excesso de energia yang aqui, aqui e ali, tá com falta de energia yang aqui, aqui e ali, né? Tudo isso vai influenciar. É isso que a gente vai levar para o cliente e é isso que a gente vai tratar. E o alívio, a pessoa ter uma resposta rápida ou devagar no tratamento, depende muito da origem dos sintomas, tá? Porque se ela tiver sintomas que são apenas energéticos, a resposta tende a ser muito rápida. Mas se ela tiver sintomas que já são da densificação dessa energia, ou seja, da manifestação dela no físico, aí o tratamento pode demorar mais. Aí, nesses casos, ela vai se beneficiar mais com a medicação. Entendeu? Então, assim, no caso, por exemplo, uma vez eu tratei uma dor na coluna que era só energética. Foi apenas um desequilíbrio no chakra básico. Então, foi fazer o equilíbrio de chakras num dia, no outro dia a pessoa não sentiu mais nada. Mas quando não é somente energético, quando esse problema já densificou e já se manifestou num desequilíbrio a nível celular, a nível de tecido, aí não vai ser assim rápido. Aí provavelmente ela já tem ali esse problema já afetou o tecido. Pode ter afetado o osso, pode ter afetado o músculo, pode ter afetado o disco vertebral, pode ter afetado qualquer um dos tecidos e mais de um, porque o problema já foi transferido, já foi densificado, já foi materializado. E aí, nesse caso, eu não diria que a radiestesia não resolve, mas demora. E aí as pessoas elas buscam resultado rápido. Se ela não tiver melhora no dia seguinte, ela vai achar que a radiestesia não funciona. Quando, na verdade, você tratar um problema que já foi densificado no corpo físico com uma terapia de energia que trata do sutil, é como você tentar lapidar uma pedra usando uma pena, tá? É uma coisa muito leve numa coisa muito densa. E o que acontece? Tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas quanto tempo isso demora? E é isso que a gente faz. Quando o problema está densificado, a gente trabalhando no sutil, somos a água mole, trabalhando em pedra dura. Isso não é da noite para o dia. Então a gente sempre vai ter muito mais rapidez de resultado quando o sintoma é só energético. Mas quando já se manifestou no tecido, nas células, aí pode demorar mais, porque depende da transferência da nova energia. A gente altera a energia no campo sutil e essa energia novamente precisa ser densificada.
novamente ela precisa ser transferida. As células, elas precisam trocar. Eu preciso criar novas células. É como uma cicatrização de uma ferida, ela tem um tempo para acontecer. Porque tudo aqui no nosso plano tridimensional é tudo mais lento. As vibrações são mais baixas, é tudo mais pesado para acontecer. No campo sutil, não. Na quarta dimensão, puf, é assim, é rápido, é instantâneo. Sabe quando você está num sonho e você começa a controlar o sonho e você começa a fazer as coisas se manifestarem assim? É assim que funciona na quarta dimensão, na dimensão energética, na dimensão espiritual. Mas daí você conseguir esse mesmo resultado num campo tão denso, onde tudo demanda muita energia, não tem como. Para você empurrar um carro, você precisa de uma força maior do que o carro, maior do que o peso do carro. E como que você vai conseguir isso no campo sutil? Né? É por isso que eu digo, você não precisa ter medo de entidades espirituais, porque elas, na quarta dimensão, elas conseguem fazer muito pouco aqui. Como é que essas entidades conseguem manipular a gente? Uma entidade dificilmente vai conseguir te empurrar de um precipício, tá? Mas ela consegue manipular a tua mente, tuas emoções. É assim que ela te controla. Porque força para empurrar você, ela não tem. Porque ela precisa de matéria. O máximo que ela vai conseguir é plasma. E esse plasma tem que estar disponível. Por isso que as manifestações espirituais, físicas, elas acontecem onde tem grupos de pessoas. Porque tem muito plasma disponível. Então, o plasma é uma semimatéria, tá? Ela não é densa como a nossa matéria aqui. Ela é um pouco mais sutil. Um pouco não, bastante. Ela é uma semimatéria. E ela é mais densa do que outros corpos que nós temos, né? O nosso corpo etérico é feito dessa energia de plasma, né? Ele é um semi-corpo, uma semimatéria. Mas esse plasma, ele gasta. E então, uma entidade espiritual, ela precisa ter fonte de plasma para conseguir fazer manifestações aqui na nossa dimensão material. Isso não é fácil, tá? Então, por isso que não tenham medo de entidades. Primeiro que elas só conseguem atingir você se você tiver com a vibração próxima da dela. E segundo que ela não tem essa capacidade, ela não tem energia suficiente disponível para conseguir fazer manifestações, né, de machucar você, de empurrar você, enfim, ela consegue influenciar aqui, ó, tá? E é aqui que você tem que saber o que tá acontecendo para poder se defender. Então, gente, é isso. Então, como é que vocês vão fazer para não se frustrar com a radiestesia? Fazer uma análise profunda, saber fazer as perguntas, as medições. Isso não é muito difícil, é só você pensar um pouquinho. Então, por exemplo, eu citei o caso da gastrite, você vai tentar descobrir aonde que o fluxo de energia não tá legal, se essa energia tá impregnada com alguma energia intrusa, alguma emoção que tá impregnada, né? Porque a pessoa tende a pensar muito num determinado problema. Esse problema pode deixar ela triste, pode deixar ela com raiva, pode deixar ela com mágoa. Então, tudo isso, né, vai influenciar na qualidade da energia. Então, lembre-se sempre que tem essas duas características. A energia, ela tem essas duas características. Ela precisa estar na quantidade e na qualidade correta. E quando eu falo qualidade, existe também essa coisa do desequilíbrio yin e yang, tá? O ideal é que a gente tenha sempre a polaridade equilibrada. 50% yin, 50% yang.
Quando a gente tende mais para um lado, tende mais para o outro, já não fica tão legal, já começa a ter ali algumas influências e podemos ter inclusive sintomas e doenças relacionadas a isso. Então, usando um biômetro de energias yin e yang, um biômetro de porcentagens, e você entendendo, claro, os nossos corpos, né, a nossa construção de corpos, que a gente tem campos diferentes, apesar de que eles não estão, também não existe assim uma fronteira, né, onde termina um, onde termina o outro, são apenas campos vibracionais diferentes, mas você entendendo um pouco dessa anatomia sutil e do nosso sistema de distribuição energética, né, você já consegue fazer um mapeamento muito eficiente. Tá bom? E era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.